Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem aí na sua casinha, bem acomodados para começar a nossa aula. Hoje nós vamos estudar ciências e matemática e o assunto é como as plantas se alimentam, continuação do nosso aprendizado do dia passado, tá bom? Anterior. Vamos lá. Na página 56, vamos continuar lendo o texto que tem aí explicando como é o processo de cada coisa das plantas. Para realizar a fotossíntese, a planta precisa de gás carbônico encontrado no ar, luz de sol e a água, que retira do solo por meio das raízes. Então, lembrando aí, recordando um pouquinho, quais são as partes da planta, pessoal? Caule, raiz, folha e flor, não é, pessoal? Para absorver a energia da luz solar, as folhas contêm um pigmento, a clorofila, que dá a cor verde à maioria das plantas. A clorofila é a cor de cada planta. Então, se temos as plantas, a maioria, né, elas são verdes. Então, o que dá cor a elas é a pigmentação, a clorofila, que também é bem importante no processo da fotossíntese das plantas. Ao realizar a fotossíntese, a planta produz o seu próprio alimento, um tipo de açúcar chamado glicose. Como tínhamos estudado, né, na aula passada, que glicose é o açúcar, que é o alimento. Então, a planta se alimenta de glicose. Então, durante esse processo, também ocorre a liberação do gás oxigênio, o gás que a maioria dos seres vivos respira. Como tínhamos comentado na aula passada também, que os seres humanos necessitam do gás oxigênio. Então, precisamos ter esse gás para sobreviver. Por isso, a fotossíntese é um fenômeno muito importante para todos os seres vivos. Por quê, pessoal? Por quê, tia? Por que é tão importante a fotossíntese? Porque é importante tanto para a planta quanto para o ser humano. Deixa eu te explicar direitinho para vocês. A planta, ela consome o gás carbônico e libera, ou seja, ela solta o gás oxigênio. E já os seres humanos, eles consomem o gás oxigênio e liberam o gás carbônico. Então, como nós liberamos o gás carbônico, as plantas precisam que os seres humanos liberem esse gás porque elas necessitam disso. E nós precisamos da planta porque elas que nos oferecem o gás oxigênio. Então, um precisa andar junto do outro aí para não se prejudicar. E isso se chama fotossíntese. Então, por isso que se não tiver a fotossíntese, nós não podemos viver. Nem nós, nem as plantas. Porque um necessita do outro para continuar vivendo e tendo uma vida de boa, tá certo? Então, relembrando, quais são os elementos que a planta precisa para viver? Elas precisam do gás carbônico, luz do sol e a água. Qual o alimento das plantas? Glicose, isso mesmo, glicose. Nós, seres humanos, somos consumidores e as plantas são produtoras. Então, vamos lá dar continuidade ao nossa explicação. Vocês já ouviram falar também sobre uma plantação que é feita com algodão ou
com algumas coisas que nós temos em casa, né? Então, na atividade que te vai passar do livro, página 57, vai pedir para você fazer junto com a professora ou com o professor. Mas como nós não estamos em sala, né, nesse dia, você pode fazer aí da sua casinha, com o papai, com a mamãe, e realizar essa atividade. E vai precisar dos materiais seguintes: um tipo de semente, seja lá milho, feijão, outro material que você tem aí, outra semente no caso, e vai precisar de 2 copos plásticos, algodão, caixa de papelão alta e com tampa. Caso não tenha essa caixa de papelão, pode usar um vasinho, tá, gente? Pode usar um vasinho de garrafa PET, reutiliza as coisas aí da sua casa, porque até vai ajudar na reciclagem, né? Então, modo de fazer ou como fazer. Coloque um pedaço de algodão dentro de cada um dos copos. Coloque 2 ou 3 sementes em cada copo, por cima do algodão. Vocês vão pegar os 2 copos e botar 2 sementes em cada copo. Umedeça os 2 pedaços de algodão, que é umedecer, molhar um pouco, tá bom? 4. Deixe um dos copos em um local iluminado, ou seja, no sol ou aonde pode receber a luz do dia, tá bom? A luz do sol. Coloque o outro dentro da caixa de papelão com tampa. Ou então, pega a garrafinha PET que tia disse e deixa ela como se fosse tampando aquele copo, entendeu? Molhe sempre o algodão quando ele estiver seco, tá certo? Quando você ver que o algodão está seco, você vai molhando e umedecendo ele. Quando for molhar o copo que está dentro da caixa, abra sempre rapidamente e em seguida tampe-a novamente. Sigam estas instruções aí, tá certo? E vamos ver aqui. Observe o que ocorrerá com as sementes que estão no copo nas 2 situações diferentes. Uma está recebendo a luz do dia e a outra não recebe nenhum tipo de iluminação. Então, você vai ver aí qual a diferença e vai registrar na página 58. Quando você tiver já o resultado, você diz qual foi a diferença de cada uma, da que recebeu a luz do dia e a que não recebeu, que ficou com tampa, tá certo? Então, agora vamos para a matéria de matemática. Hoje o nosso assunto é subtração. Subtração na página 89. Pedro tinha 58 figurinhas, deu 23 para Mateus e, para saber com quanto ele ficou, fez essa subtração. 58 menos 23. Veja como ele fez esse resultado no material dourado. Primeiro, representou a parte maior, que tem a quantidade maior, ou seja, o 58 é maior do que 23, então o 58 vem primeiro. Então, em seguida, marcou com um traço as figuras correspondentes à quantidade a ser subtraída. Então, se Mateus tinha 23 figurinhas, ele marcou aí, Pedro marcou a quantidade, 23, que no caso foi 2 filas de 10 cubinhos, dá 20, e os 3, então ficando assim 23. Eliminou esses 23. E por fim, representou as peças que sobraram. Então, vocês veem aí no esquema que sobraram 35 figurinhas. Podemos representar a subtração usando o quadro de ordem. Olhem aí de novo as ordens. Dezena e unidade. Novamente, tá vendo? O 58
foi o primeiro número a ser botado. E o 23 foi o segundo termo, né? Então, vemos aí que os termos na subtração é minuendo, quantidade inicial, subtraindo, quantidade a ser retirada, resto ou diferença, o que sobrou. Os 3 termos novamente, vocês viram aí, pessoal, que nós temos 3 termos na subtração. Subtração é primeiro termo, minuendo, segundo termo, subtraindo, terceiro termo, resto ou diferença. Organizamos os termos da adição de modo a subtrair a unidade e de unidade e dezenas de dezenas, como no esquema da adição também. Então, agora vamos para a nossa atividade, tá certo? Vamos lá, peguem o seu caderninho e vamos resolver o que tia vai passar aí na lousinha. E também a tia vai editar. Caso queira acompanhar a minha voz, vamos lá. Ou então, olha para a lousa, tá certo? Não se esqueçam do cabeçalho, tá certo? Completem aí o cabeçalho. A primeira questão é a seguinte. Primeira questão. Mariana comprou uma cartela com 46 adesivos e ela já usou 26. Quantos adesivos ainda há na cartela? Cálculo, tia quer o cálculo também. Segunda questão. Ana convidou 52 crianças para o seu aniversário, mas 16 crianças não compareceram ao aniversário. Então, quantas crianças compareceram à festa? Terceira questão. Resolva as operações abaixo. Quarta questão. Bruno tem 28 anos e Valéria tem 12 anos. Qual é a diferença de idade entre os dois? Quinta questão. Crie uma situação que é utilizada a subtração. Então, agora vamos para a nossa atividade de ciências. Vai na matéria de ciências e vê lá direitinho, tá certo? Primeira questão. O que é pigmento? Segunda questão. Qual o principal alimento das plantas? Terceira questão. Quem precisa do gás oxigênio? E quem precisa do gás carbônico? Certo? Peguem a agenda e escrevam aí a data de hoje. E ciências, página 57 e 58. Matemática, página 90 a 92. Livro de atividade, na verdade, 104 a 106 e 166. Então, pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Um super beijo. Resolvam a atividade e até a próxima. Bye, bye!